Depois do vídeo que eu fiz sobre o transtorno de ansiedade, eu recebi muitas perguntas em relação aos sintomas, como tudo começou, como eu descobri, e eu resolvi falar sobre isso também. Se você se encaixar em qualquer desses sintomas que eu falar, antes de tudo procure um médico especialista, procure alguém de confiança, para que ele possa dar o diagnóstico correto. Eu vou falar o que aconteceu comigo para conseguir chegar a esse diagnóstico do transtorno de ansiedade. Quando eu tive a primeira crise, foi um dia de trabalho. Eu estava trabalhando e aí, do nada, minha mão começou a repuxar e ela repuxava e eu não conseguia abrir a minha mão. Os batimentos cardíacos estavam extremamente acelerados. E eu tava muito, assim, perdida. Eu sentia vertigem. Cheguei a sentir vertigem e não sabia me localizar corretamente. E eu passei muito mal nesse dia, muita dor de cabeça, dor na nuca. Eu fui pro pronto-socorro e relatei o que tinha acontecido e a minha nuca doía muito, muito e eles falaram que era cefaleia. Que essa dor de cabeça que eu sentia era cefaleia. Ok, fui medicada, voltei pra casa. Aí isso aconteceu diversas vezes, só que assim, em períodos bem distantes. E isso foi durante mais ou menos uns 4, 5 meses, até que no sexto mês, se eu não me engano foi no sexto mês, eu comecei a sentir, além dos batimentos cardíacos extremamente acelerados, vertigem, a minha mão repuxava, o meu lado esquerdo ele ficava dormente, muito dormente, meu braço esquerdo. Esse lado do meu rosto também chegou a ficar muito dormente. As dores de cabeça frequentes, assim, extremamente frequentes, todos os dias. Eu usava aquele Dipirona, a embalagem de Dipirona, acho que 2 por mês, 2 a 3 por mês, de tanta dor de cabeça que eu sentia. A dor na nuca era avassaladora, era muito, muito horrível sentir aquela dor na nuca. Mas além disso, então aí eu comecei a sentir aí sudorese. Eu chegava no trabalho, ou chegava em algum lugar que eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa, ou lidar com o público, enfim. Começava a suar muito, principalmente embaixo do braço. Dias muito frios e eu estava suando. E aí eu não entendia por que eu estava suando, porque um dia muito frio, eu não sou uma pessoa de suar, eu já não era uma pessoa de suar, aí comecei a suar, assim, exageradamente. Então aí teve um dia, eu comecei a sentir falta de ar, muitas dores no peito e muita falta de ar. Foi então que eu realmente comecei a me preocupar demais com o que estava acontecendo. Eu não tive nenhuma pessoa que me dissesse, olha, esses sintomas são parecidos com ansiedade, enfim, eu nem pensei em procurar na internet sobre isso. O que já vinha na minha cabeça era que eu estava tendo algum problema de coração e a minha pressão estaria desregulada, enfim, era algum problema com o coração. Então aí aquela sensação de morte iminente começou a me rondar, a me sondar. Foi aí que durante uma semana, foi praticamente todos os dias da semana eu fui ao hospital e eu passava e eles mediam minha pressão e ela estava normal e não entendia o porquê disso tudo e a dor de cabeça extrema, dor na nuca e só diagnóstico de cefaleia, que é cefaleia. E aí eu tomava soro, voltava pra casa e acontecia tudo de novo. Até que teve uma sexta-feira que eu tava muito mal. Todos esses sintomas ao mesmo tempo.
O meu coração extremamente acelerado, ele não desacelerava por nada. E eu estava extremamente preocupada já com isso. Eu fui dormir naquela noite, só que eu não conseguia dormir. Eu tinha medo de deitar e, enfim, não acordar mais. Porque a sensação era de morte. Eu sentia como se estivesse tendo um ataque cardíaco. Estava tendo um infarto, porque os sintomas da ansiedade, eles são muito parecidos com um ataque cardíaco. E foi uma noite em que eu fiquei com tanto medo de dormir que eu fiquei sentada na cama, com muitas dores no peito. O lado esquerdo formigava muito, dor na nuca demais. Até que minha mãe veio e falou assim: vou chamar a ambulância pra te levar no hospital porque você não tá bem. E eu falei: não, eu vou aguentar mais um pouco. Aí eu fiquei com medo de dormir e não acordar mais. Então eu fiquei sentada praticamente a noite toda na cama, porque eu tinha medo de pegar no sono e aconteceu alguma coisa. Então eu fiquei sentada na cama e a minha mãe do outro lado, me acompanhando, e eu dizendo que eu não ia ir no hospital, que eu ia aguentar mais um pouco, que eu ia esperar mais um pouco. Até que eu fui vencida pelo cansaço e em algum determinado momento eu acabei dormindo e acabei deitando. E a minha mãe dormiu comigo essa noite. E ela me acompanhou em tudo. No outro dia, eu estava mal ainda na hora que eu acordei, bem cedo, porque eu dormi bem pouco, não consegui dormir bem. Aí nós fomos pro hospital, minha mãe sempre me acompanhou em tudo. E mais uma vez no hospital eles falaram que era cefaleia. Isso no sábado. No domingo, de novo, eu fui pro hospital porque eu tava passando muito mal. Cefaleia. Sempre isso, cefaleia. Que é a dor crônica, dor de cabeça crônica. Até que eu falei: mãe, não dá mais. Não dá mais, porque toda vez que eu vou dormir eu fico com medo de dormir. E eu sentindo mal o dia todo. Aí a gente pediu pra uma amiga nossa o contato de um médico, de um cardiologista, porque pra mim era um problema de coração. E eu liguei na segunda, só que não tinha vaga, só na quinta-feira ia ter vaga. Mesmo, eu falei: eu vou pagar um cardiologista porque não tá dando. No hospital eles não estão resolvendo minha situação. Aí eu tive que esperar até na quinta e eu fiquei com medo de esperar até quinta-feira e talvez eu não estivesse mais viva até quinta-feira. Aí na quinta eu fui no médico. O doutor foi extremamente atencioso comigo, um excelente médico. Ele fez todos os exames, o eletro, mediu minha pressão infinitas vezes, incontáveis vezes, perdi as contas de tantas vezes que ele mediu minha pressão. Fez todos os exames possíveis. Aí quando voltamos pra sala, pra outra sala, sentamos, eu, minha mãe e ele. E ele começou a fazer muitas perguntas sobre minha vida, meu dia a dia, meu trabalho, tudo. E eu pensava: por que ele tá perguntando essas coisas? Isso não tem nada a ver com o que eu estou sentindo. Aí demorou mais ou menos uns 40 minutos a consulta. No final ele, depois de tudo isso que eu relatei pra ele, do sono, que eu não conseguia dormir bem, enfim, de todos os sintomas, ele me diagnosticou com transtorno de ansiedade generalizada e síndrome do pânico. Ele falou que essas crises que eu tive, eu cheguei a ter alguns ataques de pânico. Porque tem pessoas que acham que só a ansiedade é só ansiedade. Não, a ansiedade ela vem acompanhada de pânico, na maioria das vezes. E eu tive 2 episódios de pânico. Então aí
Eu entrei nesse consultório achando que eu estava morrendo com problema de coração. E saí com esse diagnóstico e com uma receita de medicamento que eu precisava, a partir daquele dia, fazer uso dele para que a minha qualidade de vida voltasse, melhorasse. Enfim, sobre medicação eu posso falar em outro vídeo se vocês quiserem. Mas assim, procure um médico. Se você está sentindo algum desses sintomas ou mais, pesquisa na internet. Ou tem alguém que passa por isso, pergunta, conversa com a pessoa, mas procure um médico. Só ele vai poder te diagnosticar corretamente. Por mais que eu tenha dito e você se veja no meu lugar, todos os sintomas, não deixe de procurar um médico por nada. Ele vai saber o melhor tratamento para você. Espero que eu possa ajudar alguém através desse vídeo falando sobre esses sintomas. E não tenha medo, não tenha vergonha sobre isso. Tá tudo bem. Mais uma vez, vai ficar tudo bem. Você não está sozinho.